Jeová, Pai de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Agora, irmão Ricardo vai estar aí falando com vocês, depois é eu aí. Pode falar à vontade, irmão Ricardo. Boa noite, Brasil das Nações, né? Eu fico muito triste o que está acontecendo. Eu não vou falar na área eu vou falar um pouco também, porque tá dando muita gente acidente. Eu nunca vi esse ano, tá dando acidente demais, né? Com carreta, carro pequeno de passeio e caminhão, né? E tá sendo os vilões da rodovia, né? Tá dando muito acidente na rodovia, né? Hoje mesmo eu tava ali na minha casa e minha mãe ligou ali o Jornal da Alterosa, no Jornal da Tarde, e uma carreta vermelha de minério, ela ia subindo ali sentido Ouro Preto, sentido BH, né? Ali pro lado da indo pro Jardim Canadá, eu conheço ali, né? Onde tem aquele Alphaville, Lagoa dos Ingrias. Então, a carreta, até achei estranho, essa carreta na mão dela, ela bater num carro, e eu achei esquisito aquilo, né? Mas quando eu fui futicando na internet, eu entendi mal. Quando eu futiquei na internet, eu fui ver que não é a carreta que bateu no carro, o carro que bateu na carreta, né? O cara dormiu no volante, ele invadiu a contramão da carreta, que ela ia subindo para BH, sentido BH, né? E de Itabirito para lá é BH, que a seta é BH, né? E de acidente. E teve também uma carreta também que pegou fogo lá em Betim, lá pro lado de não sei o bairro que é lá em Brusonte, não bairro em BH, eu acho que em Betim também, né? E não só esse acidente, como teve um ônibus também da Real Expresso, né? Pessoal, acho que não sei se é turismo que era, ou se era viagem normal, e o cara com muita pressa de chegar ao local de destino, acelerou demais o ônibus, isso é imprudência, não pode, e acabou ali encapotando o ônibus e matando 11 pessoas, né? Um ônibus grandão. Aí eu fiquei triste com aquilo, né? Como as pessoas hoje tá ceifando sua vida sem chegar a hora, né? Muitos acidentes, outros acidentes também eu vi também de carreta, né? Até parei para falei, nossa Deus, quanto acidente. Só rodovias federais, né? E estaduais. A rodovia federal, gente, é rodovia duplicada para quem não conhece. E a estadual é rodovia pequenininha, que igual nós temos aqui em Ponte Nova, ela é estadual. A federal, ela pega ali de Itabirito para cima, ela já é federal, né? Rodovia duplicada, né? Então ela chama federal porque ela é grande, ela é larga, né? E tá dando muito acidente, gente. Toma cuidado com esses carros de passeio, não corra muito. Se estiver com sono, para num lugar, num posto mais seguro, posto de gasolina, vai dormir um sono. E não anda correndo demais com caminhão e nem carreta, né? Porque eles veem que são muito perigosos, né? Então não serve sua vida sem chegar a hora, não. Um dia todos nós partiremos para ir embora deste mundo, mas não antecipa a sua ida assim, sem Deus te chamar você, não. Porque é triste ver isso, né? Pai de família perdendo a vida, né? Mães de família perdendo a vida, né? Acho que o governo também, agora eu vou entrar na questão do governo. O governo federal também deveria tomar medidas cabíveis, né? Fazer uma votação lá em Brasília, colocar mais radar nessa rodovia e abrir mais concurso para a Polícia Militar Rodoviária Estadual, que é a Polícia Militar que nós temos, e a Polícia Rodoviária Federal, para poder fiscalizar mais essa rodovia. Está muito perigosa, está muito sanguinária, né? Está matando muito mais que outros anos passados. Antigamente matava na rodovia, mas não matava igual está matando agora, né? Um atrás do outro, está dando até medo você viajar de carro ou de ônibus, né? Porque você pegar daqui até Ouro Preto, beleza, mas se pegou de Itabirito para cima, já é BR federal, né? Rodovia federal, né? Então já é uma rodovia mais perigosa, mais aumentada, então é mais risco. Então, gente, toma cuidado, né? Eu tô falando isso porque o coração da gente parte quando vê um trem daquele, né? A gente tem amor, tem compaixão ao próximo. Então, quando a gente vê um trem daquele, a gente fica triste, né? Carro já é matéria-prima fraca, né? Aquela atrás de carro é fraco, né? E já dá aquela batida,
Aquilo é massa igual um papel. Imagina o corpo do ser humano, como é que tá dentro daquele carro ali. Já perdeu a vida, né? Então toma cuidado, gente. Muito cuidado nas rodovias federais e estaduais. Né? Não seja apressado, motorista de caminhão, né? Não seja apressado no de carreta, não faça ultrapassagem perigosa, não anda em excesso de velocidade, né? Se tiver com sono, vai dormir, descansa. É melhor você descansar, se chegar naquele local com vida, que você acelerar demais e não chegar naquele local ali. Ô, gente, a viagem você fazer, o lugar vai estar no mesmo lugar, a mesma coisa. Se você fazer uma viagem com 10 horas, é com 10 horas, deixa com 10 horas. Não é querer chegar lá com 9, 8 horas de viagem, não. Né? Isso aí você vai fazer o carro e a máquina, já é uma máquina, bicicleta também já é uma máquina, moto já é outra máquina, né? O carro já é uma máquina. Você vai acelerar o motor daquele carro, você vai correr risco, né? Você não vai ter controle que veículo e vai acabar perdendo controle e batendo em outro veículo, né? Igual no caso, o cara que bateu com a carreta lá ali no lado de Itabirito com como é que chama o lugar? Jardim Piemonte? Não. Alphaville, Lagoa dos Ingressos. Então, toma cuidado, gente, né? Toma cuidado porque tá tendo muito perigo, né? A gente, felizmente, nós estamos aí refém do nosso governo que não faz nada para ajudar nada, né? Então a gente, felizmente, tem que pedir a Deus livramento e misericórdia dessas rodovias perigosas, sanguinárias do Brasil, né? Que nós não tem governo. Infelizmente, nós já fomos abandonados por esse governo. Então, nós temos que clamar a Deus misericórdia para dar livramento para as pessoas, né? Semana passada também teve outro da carreta aí que ela encapotou, jogou álcool na pista e queimou mais de 30 carros, né? Graças a Deus que não morreu ninguém. Então tá sendo assim, um atrás do outro, né? Tá sendo até rotineiro esse acidente. Então clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia por esses livramentos das pessoas, né? Porque não vão viver agora momentos difíceis, né? Nessa gestão desse governo não se espera coisas boas, né? Eu estou falando assim porque isso aí o governo tem que tomar medidas cabíveis para poder dar tranquilidade e segurança o motorista, tanto seja de carro pequeno, ou motociclista, ou motorista de caminhão ou de ônibus, né? Então ele não está dando segurança para nós. Então, infelizmente, nós estamos na mão de Deus, né? Então, vamos ter cuidado aí, vamos ter cautela, né? Agora eu vou pregar o evangelho. Eu só falei isso, gente, porque eu vi muito acidente hoje. Eu até fiquei horrorizado de ver tanto acidente que eu vi hoje, né? Um atrás do outro. E falha disso é falha o quê? Falha humana, né? É falha humana, porque a rodovia ela fica encharcada de carro, encharcado de carreta, encharcado de caminhão. E todo mundo quer acelerar, quer correr, acaba correndo para a morte, né? Cai na boca da morte e vai sem chegar a hora. Então por isso que eu estou conversando, fazendo um apelo para vocês, tomar cuidado. Se tiver algum parente que é motorista de caminhão, conversa com ele, não corra um caminhão, isso, aquilo, né? Para poder ele ter a consciência, porque atrás do carro pequeno ali, vai um pai de família. Atrás do motorista de ônibus, um pai de família, né? E famílias também que vai naqueles ônibus. E na carreta também um pai de família. Então não antecipa essa hora não. Porque você vai fazer falta para sua esposa, você vai fazer falta para seus filhos, vai fazer falta para sua mãe. Então não antecipa essa hora sem chegar a hora não. Que Deus vai recolher nós mesmo. Deus vai recolher nós todos. Mas vamos andar com prudência, não com imprudência, né? A falha disso aí, gente, é falha humana, né? Tem falhas mecânicas e falha humana. Falhas mecânicas realmente tem, mas as falhas humanas também tem muitas, né? Então toma cuidado, gente. Agora eu vou pregar o evangelho. Vou ler aqui, gente, a pecadora, Lucas 7. Hoje tem um bocado de coisa para ensinar para vocês hoje. Que hoje eu folhei essa Bíblia, metade dessa Bíblia hoje eu comecei a folhear. Não li ela toda, mas eu comecei a folhear, mas hoje eu vou levar coisas novas pro pessoal, né? Porque o pessoal aprender, né? Então hoje tem a da pecadora aqui
né? E tem ali do general também, né? General de guarda, oficial da guarda, né? E tem também dos falsos profetas. Então, hoje eu vou ensinar vocês o que é antibíblico. Que eu falo, o pessoal retruca porque não conhece a escritura, né? Não assim defamou a igreja nem a nossa pessoa, mas ficou naquela dúvida, né? Então hoje eu vou tirar a dúvida hoje, chamando lá. Não é mesmo? Não, amigo. Lavou. Tá, mas que eu estou falando não tem ninguém. Deus abençoe, em nome lindo, em nome de Jesus. Só guarda-chuva. Amém. Amém. Guarda-chuva. Amém. Guarda-chuva. Luciana. Jesus já visitou isso tudo. Quando Aqui é a pecadora. A pecadora ungiu os pés de Jesus. É Lucas 36, capítulo 36. A pecadora, quem quiser depois examinar em casa, a pecadora ungiu os pés de Jesus. Rogou-lhe os fariseus que comece com ele entrando em sua casa. E o fariseu assentou-se à mesa. Eis que a mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou o alabastro e ungento. Alabastro, ungento, é óleo ungido, né? Mas naquela época ela chamava alabastro, né? Esse óleo ungido que as igrejas usam, né? O alabastro com ungento. Estando desta, com seus pés chorando, começou os seus pés, e a lágrima enxugava-lhes os cabelos e a cabeça, e beijava-lhes os pés. E vós, ungento, quando isso foi fariseu, tinha convidado falar consigo, dizendo: se fosse profeta, bem saberia qual mulher que tocou, pois uma pecadora. Então ali os fariseus começou a julgar a mulher, né? A mulher pecadora, né? Então vocês têm um conhecimento. É bom vocês lerem a Bíblia também, para vocês poderem buscar conhecimento, vocês não terem dúvida, né? Tocou, pois, a pecadora, respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, só Simão ali que, né, ele errou com Jesus um pouco, mas depois Jesus repreendeu ele, né, que estava ensinando ele, né? Ele não soube nem falar os mandamentos de Jesus. Uma coisa tem a dizer: eis, mestre, certo credor tinha devedores, um devia 500 e outros 50. Não tendo com eles pagar, perdoou ambos. Dizei, pois, qual deles amará mais? Simão respondeu, disse-lhe: tenho a mim aquele que perdoou. Disse: julgaste bem. Voltando a mulher, e disse: Simão, se vês tu mulher, entre a tua casa, não deixe água para os pés. Regou os pés com lágua, enxugou e os cabelos, né? Não me deste ósculo. A esta destes entrou casado a beijar os pés. Não ungiste a cabeça, o óleo ungiu aos pés ungento. Por isso digo, vós muitos pecados, e os pecados muito amou aquele que em pouco perdoa, pouco ama. E disse-lhe: teus pecados são perdoados. Estava à mesa, vai, não peques mais, né? Então, gente, aquela mulher pecadora, ela teve mais fé do que aqueles fariseus, né? Fariseus. E quando ela entrou ali para ungir os pés de Jesus, ela chorou, falou, conversou com Jesus. Jesus estava sentado, ela baixou os pés de Jesus e beijou os pés de Jesus e lavou ali com o cabelo dela, né? Que estava cabelo molhado, né? Então Jesus achou graça naquilo, né? Que ela teve mais fé do que a outra, uma mulher cheia de pecado, pecaminosa, né? Uma prostituta, né? Uma pecadora, prostituta, né? Que prostituta, para quem não sabe, gente, tem gente que não sabe, no dia de hoje não sabe o que é isso, né? A mulher que faz vida, ela deita com vários homens, então ela é uma prostituta. Mas é uma palavra que é muito vulgar, mulher que faz vida, é melhor, porque se falar prostituta, o pessoal acha que está falando palavrão, mas a mulher que faz vida, gente, mulher que deita com vários homens, né? Por dinheiro, né? Não por prazer, por dinheiro.
Então, aquela mulher cheia de pecado naquela época, ela foi até Jesus. Ela queria pedir perdão a Jesus, porque ela tinha muitos pecados. Então ela queria consertar a vida dela com Jesus, né? Ela teve fé em Jesus. Ela não teve fé nos fariseus, né? Nos fariseus, gente, falsos profetas, né? Então, então Jesus repreendeu os fariseus. Ele falou: essa mulher, ela se me ungiu, ela lavou meus pés com o cabelo dela e ungiu com unguento. E vocês não fizeram nada disso, né? Você a julgou ela, né? Então Jesus repreendeu na hora os fariseus, né? E eles ficou calado, né? Porque Jesus era a autoridade máxima daquele lugar. Só ele poderia julgar aquela mulher. Ele não julgou aquela mulher. Ele amou aquela mulher, mas ele revelou para ela: seus pecados são muitos, né? Mas eu perdoo, né? Seus pecados serão perdoados, mulher. Vá, não peques mais, né? Jesus falou para ela: vai, não peques mais. Ou seja, arrependa do seu pecado, né? E ela ali, ele falou: esse óleo unguento você guardará para mim na minha morte, né? Jesus já sabia que ele ia morrer. Então ele falou: esse óleo unguento você guardará para minha morte. Então aquela mulher ali, ela teve mais fé que os fariseus, né? Por causa de quê? Porque Jesus viu o pecado nela. Mas Jesus, ele perdoou os pecados dela. Porque Jesus era a autoridade máxima ali, né? Ele era a autoridade máxima, né? Uma palavra que ele falasse ali, mata ela. Eles tinham que matar. Jesus era a autoridade máxima. Mas Jesus, ele perdoou os pecados dela, né? Que o pecado não veio dela. O pecado já veio desde Adão e Eva, né? Por isso que Jesus, ele habitou na terra, né? Por causa de quê? Por causa dos pecados. Por causa das perseguições, né? Da escravidão, né? Das maldades, deuses pagãos, deuses estranhos, né? Então o povo adorava muito idolatria naquela época, né? Imagem de escultura de Faraó, imagem de Cleópatra, né? Faraó tinha até nome Deus Ório, né? E outros deuses que Faraó cultuava também. Então por isso que Jesus voltou, ele desceu na manjedoura de capim por causa do pecado daquele tempo, né? Que Jesus, ele veio para confrontar o mal, né? Então ele não veio para trazer paz, rumores de guerra contra os falsos profetas, né? Daquela época, né? Então Jesus, quando chegou, ele estava ali conversando com os fariseus e ele repreendeu eles todos, né? E perdoou a mulher. Falei: essa mulher fez muito mais coisas que você. Ela lavou com seu cabelo e ungiu com unguento. E vocês não fizeram nada disso para me agradar, né? Mas Rabino, né? Chamou de Rabino ainda. Rabino é Senhor, Senhor dos Exércitos. E ele: não, eu a perdoo. Mulher, vá e não peques mais. Os seus pecados são todos perdoados, né? Eu sei que é uma pecadora, mas falou com ela, né? Vai e não peques mais, né? Arrepende seus pecados. Então ela se arrependeu ali e pegou que era unguento e guardou na morte de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus falou assim: guarda na minha morte, né? Para passar em mim, né? Porque ele já sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia ser perseguido na terra, né? Jesus foi muito perseguido, gente. Foi muito perseguido, né? Mas ele venceu, a morte ali na cruz. Venceu a morte, né? Ele morreu ali. O mundo todo, as terras do mundo todo se estralou. A terra abriu. Por causa que é muito poder, né? Matar o Todo-Poderoso, o Criador do mundo, né? Você comprar uma briga grande. Uma briga com o Criador, ninguém pode. Então, ele perdoou ali o pecado daquela mulher, né? E quando ele morreu na cruz ali, ele mostrou para o diabo. Ele foi lá no inferno e tomou a chave do diabo. Tomou a chave do diabo e bateu nele ainda. Falei: eu tenho autoridade de poder aqui, nos céus e na terra. Você não. Você não tem autoridade, não. Você não é dono de nada. Eu sou dono de tudo. E quebrou o diabo no pau, né? Porque Jesus, ele não veio para ter medo, não. Ele não veio para poder adorar só aqueles pessoal daquela época, né? Que tinha ouro, tinha prata, tinha bronze,
tinha uma vida de luxo, né? Ele veio para servir o povo e a nação, né? Servir. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Servido é tipo o rei. O rei vem cá, me serve vinho, me serve taça de vinho, me serve aquelas bebidas antigamente, da época deles lá, me serve não sei o que, me serve o almoço. E tipo o faraó era assim. Faraó, ele era servido, né? E Jesus não, Jesus veio para servir a nação. Jesus, se quisesse andar de carro de ouro, ele andava. Se quisesse ter cavalos, ele tinha cavalo um atrás do outro. Se quisesse ter fazenda, ele tinha fazenda. Se quisesse ter aqueles carros de boi de ouro, ele tinha. Coroado, ela andava naquilo tudo. Mas Jesus, ele demonstrou para a humanidade, mesmo ele sendo criador do céu e da terra e do mundo, ele veio para servir, né? Servir o povo e a nação. Tanto que Jesus, quando começou a pregar o evangelho, que ele foi crescendo, ele andava daquelas jangadas, gente, aquelas coisas mais antigas, que tem aqueles remos de madeira, sabe? Mas Jesus estava ficando cansado, porque o mundo é muito grande. E para ele andar pelo mundo, ele já não estava aguentando mais pregar ali. Então ele preparou os discípulos, né? Vou preparar os discípulos, que qualquer momento eu estou descendo a sepultura, eles vão ficar no meu lugar. Então Jesus preparou os discípulos, antes dele morrer. Por isso que tem vários discípulos na Bíblia, né? Tiago, Simão, né? João, Lucas. Então, esses aí, eles pregavam o evangelho com Jesus, eles aprenderam com Jesus. Jesus ensinou eles, antes deles, de Jesus descer a sepultura, né? Preparou eles. Desde o ventre da mãe dele, que Jesus já conhecia o que ia andar com ele. Né? Por causa de quê? Porque andar com ele, que quando mesmo morrendo ali, não negaste Jesus. Então eles não negaram, mesmo os falsos profetas matando eles, os fariseus, eles não negaram Jesus. Né? Eles não negaram Jesus. Morrer. Um falou assim, eu morrerei em Cristo, e se eu viver, eu vivo em Cristo. É lucro. É lucro. Por causa de quê? Estava em Cristo. Estava fazendo a obra do Senhor. Mesmo se morrendo, ele pagou a mesma coisa. Ele ia morrer na carne ali, né? E sofrer dor ali, na hora. Mas o Espírito Santo ia recolher para o céu. Então, ele falou, mesmo morrendo em Cristo é lucro. Se eu viver em Cristo também é lucro, né? Porque eu estou trabalhando para a obra do Senhor, né? Então ele se entregou a Jesus, né? Ali ele falou, mesmo se eu morrer em Jesus é lucro, né? Agora eu vou ler para vocês aqui agora. Agora, gente, eu vou ler para vocês João. A cura do filho do oficial. João 43. O filho do oficial, o rei, 2 depois partiu dali para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou o profeta, não tendo honra a sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que fizeram a Jerusalém. O dia da festa, porque também eles tinham ido a esta segunda vez Jesus a Canaã, Galiléia, onde fizeram vinho ali um oficial rei, cujo filho estava enfermo, Cafarnaum. Ouvindo este Jesus, vindo a Judéia, Galiléia, foi-te com ele, rogou descendo, curasse o filho que estava à beira da morte, né? O filho dele estava à beira da morte, estava quase morrendo. Então Jesus disse-lhe, se não vindes sinais, milagres, não crereis, né? Disse ao oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então o oficial ali estava desesperado, né? Queria que Jesus ele já sabia o poder de Jesus, já sabia os milagres de Jesus. Então ele é o único que pode salvar meu filho, é só Jesus. Então ele correu ali, aquele oficial da guarda, e ele mesmo foi Jesus, né? E quando ele chegou em Jesus, vou ler aqui de novo. Disse Jesus, vai, teu filho vive, né? Então Jesus só deu uma ordem, o menino voltou a respirar. O homem creu na palavra de Jesus. Ele creu, tá vendo? O homem ele sabia dos milagres de Jesus. Encontrou seus servos, anunciaram, teu filho vive.
Perguntou, pois a hora que o Senhor disser, ontem 7 horas, a febre deixou. Então, o pai era aquela que, as mesmas que Jesus disse, vive, creu, tua casa. Jesus fez o segundo milagre, quando Judéia para Galiléia. Então, gente, o oficial da guarda correu para Jesus ali, que já sabia os milagres de Jesus. Só Jesus podia salvar o filho dele, né? Então, ele foi um homem de fé. Não, eu vou em Jesus, que Jesus é o único que pode salvar meu filho. Meu filho está na ânsia da morte, ele está para dizer partindo. Ele está quase partindo desse mundo. Então ele correu direto para Jesus, né? E ele não olhou falsos profetas, falsos anticristo, né? Daquela época, né? Antibíblico. Então ele foi direto em Jesus, né? Chegou em Jesus, só eu sou oficial da guarda. Qualquer soldado desse aqui, eu dou ordem para ele. Se eu falar, marcha, marcha. Se eu falar, vai para a guerra. Eu sou autoridade máxima. Mas eu não consigo salvar meu filho. Né? Meu filho está partindo. Eu sei que o Senhor tem poder de curá-lo, salvá-lo. E só que se a ordem só der, o Senhor pode curar meu filho. Né? Jesus curou ele, né? Orou ali e o menino voltou a respirar. Ele falou, vá, seu filho vive. Né? O menino voltou a viver. E quando ele chegou na casa, que conversou com a mulher dele, o menino, a febre foi embora, ele começou a respirar, ele começou a viver que estava morrendo. Ele falou, já sabia. Como é que você sabia? Jesus falou, né, que eu estava a caminho daqui, Jesus me falou que já estava curado, né, que eu fui lá. Né, e então Jesus viu a fé daquele homem. Né, ele viu a fé, Jesus se maravilhou com a fé dele. Né, procurou Jesus. Né, lá tinha outros falsos profetas, gente. Mas eles foram direto em Jesus, porque sabiam os milagres de Jesus era verdadeiro. Né? Falsos profetas não cura ninguém, não. Não cura. Não cura. São revelações enganosas, mentirosas, né? Falsas revelações. São charlatões. Eles gostam de truques. Né? Eles fazem truque. Né? Eles fazem ali tipo a novela. Né? Não sei o que não sei o que. Você tem que dar 1 milhão. Da sua casa, da seu carro. Né, eles fazem ali uma peça teatral. São tudo ensinado, doutrinado dessa forma, para enganar vocês. Né? Então eles são antibíblicos. Eles são contra Jesus Cristo. Eles são contra o ensinamento de Jesus. Vou ler para vocês aqui agora. Vocês vão ver e vou falar a página para vocês poderem pesquisar nas suas casas. Para vocês não ficarem perdidos. Aqui, gente, ó. Os falsos mestres. Também houve entre o povo falsos profetas. Falando daquela época e os de hoje, né? Então, falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias. Né? Os famosos heresias que existem hoje. Na época não existia eles, né? Introduzirão encobertamente heresias, e pedirão, negarão o Senhor, tá vendo aqui, ó, naquela época e hoje também, negarão o Senhor que os regatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão suas dissoluções, e quais será blasfemado caminho à verdade, a avareza, tá vendo? A avareza, são avarentos mesmo, só pensam eles mesmos. Farão vossos negócios, com palavras fingidas, sobre quais o largo de tempo será tardia, né? Sentença a perdição dórmita, né? Porque Deus não perdoou anjos que pecaram. Tá vendo? Deus não perdoou os anjos que caiu naquela época. Mas havendo lançado no inferno, tá vendo? Lançado no inferno. Entregou cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, tá vendo? Os anjos do mal, das trevas, já estão reservados para o juízo. E os falsos profetas, né? E não perdoou o mundo antigo, tá vendo? O mundo antigo, tá vendo? Das coisas erradas lá, daquela época. Mas guardou Noé, pregoeiro da justiça. Mais 7 pessoas traz o dilúvio do mundo, tá vendo? O dilúvio do mundo. Por isso que teve, gente, a arca de Noé e o dilúvio, né? Que foi o primeiro barco que eu preguei outra vez aqui, da marinha mercante do mundo, né?
primeiro barco de marinha mercante. Mercante, para quem não sabe, gente, é navio de mercadorias, né? E foi o maior navio de mercadoria do mundo. Foi o primeiro barco bitelão do mundo, né? Aqueles navio, né? Que se fala navio. Né? A Arca de Noé. Já tá falando aqui, ó. Né? Pregou aí, que Noé pregou muito prego para fazer a arca, né? O dilúvio do mundo, dos ímpios, e condenou a subversão das cidades, Sodoma e Gomorra, reduzindo, tá vendo? Que Sodoma e Gomorra tá aqui também, gente, ó, a cinza, pondo os pecados de Sodoma e Gomorra e do mundo, viver imprentemente, livrou Ló do enfardar da vida, né? Dissolúvel a homens abomináveis, porque justo habitava entre a ligia os dias da sua alma. O justo vivia sobre suas obras injustas. Assim o Senhor livrai a tentação do piedoso, injusto, o dia do juízo serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam cuspiências, imundícia, desprezo, dominações, são atrevidos, obstinados, são recando, blasfemo, dignidades. Tá vendo, gente? Falando aqui, enquanto anjos, sendo os maiores forças de poder, pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes animais, aqui, são animais, Deus chama até de irracional aqui, ó. São animais irracionais, né? Porque não pensa. E seguem a natureza, feitos para seres presos, mortos, blasfemando, e não entende a aparição, a corrupção, tá vendo? Corrupção. Isso ali, e Deus está falando aqui, corrupção. Recebendo o galardão da injustiça. Então eles não vão receber o galardão da justiça, né? Eles não vão receber da injustiça, ou seja, vão ser queimados no inferno mesmo. É lá de fogo para eles. Pois tais homens têm prazer, deleiteis cotidianos, nordomas, eles marcos deletando, enganos, quando banqueteios convosco, tendo olhos cheios de adultério, tá vendo, gente? Adultério. E não é necessário pecar engordando almas incontestáveis, tendo o coração exercitado a avareza, a maldição, tá vendo, gente? A avareza, gente, é pessoa que só pensa nela. Isso aí são eles mesmo. São avarentos, né? Só pensa nela, só pensa dinheiro, só ela, só ela. Igual eles falam só dinheiro, dinheiro, dinheiro. São avarentos ainda. Não pensam na humanidade, eles pensam nele. Helicóptero, jatinho, carro importado, mansão, coluna social aí que tem na mídia, né? Então eles são avarentos, eles só pensam neles mesmos, né? Eles já sabem o que eu estou falando. As quais o caminho reito erraram o segundo caminho, Balão, filho de Beor, amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão da transgressão do jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta, tá vendo? Loucura. Esses são fontes de águas e nuvens, levados à força ao vento, tá vendo aqui? São levados à força ao vento. Quase a escuridão das trevas eternamente se reserva, tá vendo? Porque falando coisas muito arrogantes, é verdade. Vaidade engordam consciência da carne, as dissoluções daqueles que afastado acham o erro, prometendo a liberdade, sendo eles mesmos sendo corrupção. Porque quem é vencido, tal faz tão servo. Porquanto depois terem capado da corrupção do mundo, conhecendo o Senhor Salvador Jesus, forem vez nelas vencidos, lhes o último pior primeiro, porque foram conhecer o caminho da justiça, conhecendo os viários santos, mandamentos lhes foram dados deste mundo, sobrevendo-lhes por verdadeiro provérbio, e o cão voltou ao seu próprio vômito, porque lavada esponjou da alma, né? Então, gente, isso aí, gente, são lobos disfarçados de ovelhas, né? Tem gente que fala assim, vai vir o anticristo, né? Deus já tá, a Espírito Santo tá falando dele aqui, ó. Deus, né? Aqui, ó, João 18, ó, já vou falar aqui agora que o aumento tá passando no nosso irmão, né? Que eu paro 9 horas mesmo, né? Filhinhos, já a última hora, ouvistes o anticristo. Também muitos têm feito
anticristo, conhecendo já a última hora, saíram de nós e não era de nós, tá vendo, gente? Falando dele, gente, aqui, ó, saíram de nós, saíram de Jesus, mas não era de Jesus, já falando dele que é a época. Então, gente, o anticristo já existe há muito tempo, antes eu, você, vir este mundo, nascer, né, nessa terra. Então, o anticristo já existe há muito tempo, não vai vir, anticristo, não existe não, gente, né? O anticristo não vai vir, não, ele já está entre nós, há muito tempo. Já está enraizado há muito tempo, Por isso que, gente, teve o dilúvio, né, a Arca de Noé. Porque Jesus estava ficando com raiva já, de tanta sujeira, de tanta podridão. E Jesus só tinha 12 apóstolos para pregar para o mundo. Mas, porém, os reis sempre tramavam contra os profetas, né? Levamos Jesus, agora levamos os profetas de Jesus. Então, o anticristo existia há muito tempo, Estou lendo para vocês aqui aprender. E busca na Bíblia também, para você não ficar perdido, né? Teve um comentário, não foi de maldade, mas o cara ficou confuso, né? Ele achou que o anticristo vai vir. Não, já está entre nós há muito tempo, né? Quem prega na carne não é do espírito. E quem prega do espírito não está na carne, ele está em espírito, né? Ele está ali em carne humana, mas ele está ligado com Jesus lá no céu. Então, esse que pregam na carne não é de Deus, eles é antibíblico. Por isso que chama anticristo. Eles não creem em Jesus. Eles pregam Jesus ali, gente. O nome de Jesus é um título, né? Para eles é um título. Só poder o quê? Dinheiro, arrancar dinheiro seus, daqui, dá 1.000. Você mesmo veio, dá 1.000. Mil pessoas dá 1.000 aí para ajudar a obra, né? Uns falam vassoura ungida, sal grosso. Eu já fui muito essas medalhadas. Jornal não sei o que, frangida, para tirar o demônio da sua casa. Então aquilo é enganação, gente. Aquilo é encenação, né? Eles são doutrinados pelos o bandidão lá, que é o chefe deles, né? O dono da igreja, né? Já são doutrinados por eles. E eles têm que bater a meta ali de dinheiro arrecadado durante o dia, e a semana e o mês, para passar para o bandido lá, né? Eles têm que bater meta. Se não bater meta, é xingado ainda. Vou ler aqui. Porque fosse ficando conosco, e isso para que manifestasse a todos nós, vem unção santo, sabeis tudo. Vou escrever que soubestes a verdade, porque nenhuma mentira vem da verdade, tá vendo? Nenhuma mentira vem da verdade, né? Quem mente é o diabo, né? E quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus. Esse povo nega Jesus, né? Eles são negacionistas, então nega Jesus. É o que? Aqui, é o anticristo aqui, Vocês podem buscar aí. Eu vou falar aqui, gente, qual página que é. João 18, os anticristos. João 18, o anticristo. Então a Bíblia está falando que é verdade. Então, o cara fala assim, que vai vir, não vir, já tá entre nós, né? Porque Simão aqui tem mais conhecimento que eu, né? Simão, ele mesmo as igrejas começando não ter mais o Espírito Santo de Deus, ele continuou na fé dele. E eu fui enganado, eu cheguei aqui cegão. Eu abri meus olhos há pouco tempo. 7 anos que eu comecei a abrir minha visão, foi aqui. Antes eu estava cego ainda, perdido no mundo. Eu estava mais doido que cego no tiroteio. Não pedi que eu estava, de tanto indo nessa igreja falso profeta. Mas eu tinha conhecimento que tinha coisa errada. Por isso que eu tive uma certa conversa com ele aqui, que não foi daquelas agradáveis. Mas ele percebeu que não estava legal. Não está legal, não. Mas depois eu recordei. E reconheci meu erro ainda. E eu que fui errado com ele. Então eu vou ler aqui para vocês. Manifestai todos vós tendes santo. Sabei tudo. Vós escrevi, não soubesse a verdade, porque sabeis porque nenhuma mentira vem da verdade. Mas quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo, mesmo assim é o Pai e o Filho. Qualquer filho também, aquele que confessa o Filho também é Pai. E desde o princípio ouvi a verdade entre vós. Desde o princípio ouvi também. Permanecer ao Filho do Pai. E essa promessa fez a vida eterna. Estas coisas escrevi, a vós engano. Recebeis, tendes a necessidade de quem ensine como sua unção ensina coisas verdadeiras. A mentira é como vós ensinou. E nela permanecereis agora, filhinhos. Permanecereis quando
manifestar, tenhamos confiança, sejamos confundidos com a sua vida. E saber que sou justo, saber que aquele que pratica a justiça nascido dele. Igual aqui, gente. Aqui pratica o quê? A justiça. Né? Aqui pratica a justiça. Aqui fala a verdade. Né? Aqui não tem enganação. Né? Aqui não tem nada combinado. Eu e Simão sou uma coisa, homem sério. Tanto se eu errar numa palavra que Simão me corrige na hora. Não, tá errado. É assim e tal. Né? Mas aqui nós estamos aprendendo. Né? Nós não sabemos nada 100%. Né? Quem sabe 100% é Deus. Porque Deus é criador de tudo. Ele é dono de tudo. Da ciência do mundo é Deus. Né? O cara tem 100%. Ninguém é 100% inteligente não. Né? Inteligente é Jesus Cristo. Ele que fez o mundo. Ele criou Adão e Eva. Né? Mas a cobra foi lá e falou com Adão e Eva: não coma da maçã. Eva comeu da maçã. Né? E eles ali teve desejo carnal. Né? Então ali já começou o erro. Mas Jesus já sabia que eu vou ter que voltar na terra de novo. Né? Vou ter que voltar na terra, porque vai começar o pecado do mundo. Foi ali através de Adão e Eva. Né? Paraíso ali, estava no paraíso. A serpente pareceu era Satanás, em forma de serpente. Apareceu lá, Jesus tinha saído, quando voltou, eles já tinham um deitado com o outro, prostituído com o outro. Né? Então, ele comeu da maçã, do pecado. Ali começou o pecado, né, do mundo. Né? Mas Jesus já sabia que agora vou ter que voltar na terra. Né? Ele já tinha ali estudado, já que agora vou ter que voltar na terra. Né? E ali ele ficou. Ali foi o pecado do mundo, começou, foi ali. Né? Adão e Eva. Né? Comeu do fruto do pecado. Né? A maçã ela já estava com o fruto do desejo ali. E não era para comer dela. Né? E comeram. Né? Então, gente, por isso que eu estou falando para vocês. O falso profeta já está no mundo. Ele só foi ganhando forças. E quem deu força para eles ficarem fortes? Meu povo aí. O povo brasileiro. Né? O povo de outro país. Né? Que eles têm igreja aqui e fora do país. Fora do Brasil. Foi o povo que deu força para eles. Hoje são ricos. São bilionários. Né? São milionários, bilionários. Né? Tem rede Record de televisão. Tanto que a Rede Record antigamente nem era dele. Eu lembro disso. Né? A Record era de outro dono. Depois que foi ganhando dinheiro, ele comprou a Record. Né? Record, até que eu gosto da Record, numa parte eu gosto da Record. Ela passa um filme evangélico bonito. Né? Ali já um pouco de ensinamento. Né? Então eu só gosto disso aí também. Mas eu não gosto, não gosto dessa pregação de que é mentirosa. Não gosto de ver nada da igreja dele, nem dos falsos profetas. Tanto que quando eu vejo no meu celular, eu deleto na hora. Né? Tem aí agora, um novo aí agora, um pastor mirim. Né? Ele fala um monte de heresia. Tá todo mundo já criticando ele. Por quê? Falsa profecia, falsa heresia. O povo está acordando por esses falsos profetas. Né? Então eles estão brincando com a palavra de Deus. E quando eles forem julgados com o Criador, não tem esse, não tem aquele, não tem isso. Jesus, eu ganhei algo para Jesus. Ganhou? Deixa eu ver essas obras. Ele usou meu nome, né, para poder enganar o povo, roubar do povo, tirar do povo e deixar o povo na miséria. Né? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, gente, o céu, gente, vai entrar gente, o povo vai entrar pelas obras. Né? Que todos serão cobrados. Isso aqui que Simão está fazendo é obra, né, Simão? É verdade. Então é pela obra, né? Não adianta você chegar na igreja, ficar no banco lá, e não ler a Bíblia Sagrada e buscar do Espírito Santo, não. Tem que buscar também. Não é ficar que tem lá, gelado, o pastor falando, tá lá, dormindo em pé, Aí depois quer retrucar, né? Porque a igreja do Senhor na terra é pouca, né? A dura realidade é essa, é pouca igreja, né? Então essas poucas igrejas que está salvando, né? Então, gente, compra uma Bíblia Sagrada,
busca a palavra, né? Pede seu entendimento, conhecimento, né? De seguimento. Prega o evangelho também, né, Simão? Não fica só no banco lá não. De tanto eu ficar no banco, eu fiquei desaprendizado da palavra do Senhor. Então ficar de banco. Eu nunca tive oportunidade na igreja. Eu tive oportunidade foi aqui. Aqui que eu comecei a pregar o evangelho. Foi aqui. Aqui eu nem sabia pregar o evangelho. Eu comecei agora há pouco tempo, né? Eu ficava aqui me melhorando na Bíblia, mas eu não sabia nada do evangelho. Eu comecei a aprender foi aqui, né? Pedi ao Senhor de seguimento, né? E o Senhor me deu. Foi me dando ali, né? E vendo esses filmes evangélicos, agora eu vou interpretar junto com os filmes evangélicos. De acordo com o capítulo, versículo, eu vou ler o versículo com o versículo e com o filme. Se eles coincidir o mesmo versículo com o filme, eu vou pregar o evangelho. Então foi assim que comecei a aprender, né? Então eu fui assim, assim vocês aprendem melhor. Ao ficar aqui gritando, vocês não vão entender nada, né? Eles vão ficar perdidos. Tem gente que não entende, né? Então eu prefiro assim, né? Por causa de quê? Vocês aprendem mais rápido, né? Você já tá tendo o quê? A maldade, igual o irmão falou, o negócio é comentário, né? Eu não estou criticando, né? Eu estou ensinando por causa de quê? Porque ele ficou na dúvida, anticristo. Eles acharam que vai vir um anticristo. Não, o anticristo já está entre nós. Todo aquele que é contra Deus, faz tudo ao contrário de Deus, ele é anticristo. Anticristo, gente, é antibíblico. Eles não aceitam Jesus Cristo. E ali, gente, é só um título que tem na igreja, né? Jesus, mas Jesus não é mentira, né? Jesus é do quê? Do dinheiro, né? Campanha de R$1.000, 10.000, 1.000.000. Um pedacinho do céu. Né? Igual o pastor estava aí falando. Nem chama de pastor, chama que demônio, né? Falou com o pobre do velho. R$35 está pouco. Você tem que fazer mais sacrifício para Deus, né? Vende lá seu carro, sua casa. E aí o velho, só que esse velho ele foi esperto. Ele deu os R$35 para esse vagabundo. E ele gravou a voz dele do falso pastor lá, é bandido, né? Aquela gravação, e os filhos do velho pegou, foi na justiça, com aquela gravação, processou a igreja. A igreja tem que pagar os R$35, mais indenização por danos morais, né? Usou a fé, a lei daquele pobre moço, pobre homem, que eles fazem isso mesmo, né? Eles entram na mente desse pessoal que é mais velho, a mente é mais devagar, pensa mais lento, né? Que a idade está chegando, aí é mais bobinho, pá! Aí vai, como o velho foi esperto e gravou, senão ele não tinha como provar que ele deu ali os R$35.000, ele gravou a voz do pastor, foi de justiça lá, a justiça foi e processou a igreja e teve que pagar danos morais ainda para aquele velho. Porque ele estava roubando o dinheiro daquele moço, tirando o pão daquele moço. O dízimo é certo? Dá. Mas você dá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões em sua casa, seu carro, você vai morar onde? Debaixo da ponte? Né? Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa, mas não você tem que dar milhões, bilhões. Dinheiro é seu, né? Dinheiro físico é seu, né? Dá o dízimo. Se Deus tocou você dá R$10, dá R$10. Se dá 20, 20. Dá 30, 30. Dá 50, 50, 60, 60. O que Deus tocar no seu coração. Não que eles vão lá, te oprimem, dá opressão em você e você dá seu dinheiro. Né? Eles estão te sugando você. Eles entram sua mente, manipulam sua mente, faz a lavagem na sua mente e buf, né? O ladrão. E depois eles ficam rindo na sua cara. Porque o pilantrão lá mesmo, que quem não sabe, ele bebe cerveja. Ele bebe vinho, ele ri do povo, né? Olha lá, tem um carro, tem uma moto. A moto ele não gosta de moto, porque ele é velho, né? Ele não aguenta a moto. Se tomar um tombo de moto, ele morre na hora. Né? Deve ter uns 80 anos já. Que bandidão. Mara tem helicóptero de luxo, mansão de luxo, aqui em Orlando, Estados Unidos, né? E várias igrejas, e vive uma vida de luxo. Mas ele faz coisas que o diabo gosta, né? E teve uma reportagem que falou que uma cervejinha não faz mal, não. Né? Isso é homem de Deus, isso é homem do capeta, mano. Né? Brincando com o povo. Mas ele já está com uns 80 anos já. Ele está quase partindo dessa para melhor. E você acha que ele vai morar lá em cima no céu? Não, ele vai para o inferno. É lago de fogo para ele. Né? Brincando com a fé do povo, tirando o pão, tirando a lã.
daquele pai de família. Porque eu falo isso, gente, porque eu já morei em capital também. Eu sei como é que é levantar 3, 4 horas de manhã, pegar metrô, pegar ônibus, pegar o meio de transporte, que é Uber, qualquer coisa, para chegar na empresa e ser humilhado ainda por alguns funcionários, né? Então, a vida lá, aí fora, na capital, não é fácil. Você chegar cansado, aí você vai na igreja, ouvir lorota desses bandidão e pegar seu dinheiro suado, você ralou, você pegou ônibus, pegou trânsito, encarou bandido, encarou o que foi, para poder arrancar da dinheiro para esse vagabundo. Eu não concordo com isso. Por isso que a igreja está aqui para abrir suas mentes, né? Pregar o evangelho e abrir suas mentes também. Precisa aprender. Sair fora da aparência do mal. Isso é a aparência do mal, gente, né? Que a alma desse homem já está condenada ao inferno. Todos eles estão queimados no inferno. Eles vão morar no inferno, né? Por que aquele povo morreu lá na Arca de Noé? Falso profeta, né? Pecado também. Então Jesus já estava irado com aquilo ali. Ele só salvou Noé e a família dele, né? Noé, salva sua família e o resto eu vou destruir tudo, né? Ele deu um tempo para Noé fazer a arca. Noé fez a arca ali, né? Pregou vários pregos. Quando a arca ficou pronta e Noé recolheu os bichos, aí Jesus mandou a chuva. Ela foi enchendo, vindo das montanhas, vindo da estrada de terra, e foi crescendo com uma bola de neve. Foi só encobrindo a terra, até a arca subir, quase chegar no céu. Por isso que a terra foi destruída em água, né? Por causa do anticristo, os falsos profetas, né? Por isso que a nossa terra hoje ela não é uma terra plana. Plana que eu falo, gente, você, por exemplo, você sai daqui de Ponte Nova, Minas Gerais, no interior de Minas, sai daqui e vai lá em São Paulo, é reto, não é reto, né? Tem curva, tem subida, tem descida, tem sobe e o desce, o sobe e o desce. Sobe e desce, que eu já estou falando, muita curva, serra, subindo, descendo, de quê? Por causa do dilúvio da Arca de Noé. Por isso que a terra hoje ela é acidentada, né? O Brasil é campeão em serra, né? Ele não é reto, ele é acidentado. Tem alguns lugares que são retos, mas tem lugar que não são retos, né? Então a chuva foi no mundo inteiro, ela foi devastando. Então por isso que criou essas montanhas, né? Foi criando as montanhas, a água foi enchendo a montanha, a terra foi dissolvendo e criando as montanhas, né? Então, gente, então por isso que teve o dilúvio, né? O anticristo é isso que eu estou falando para vocês aí, está na Bíblia, né? Eu não falo nada longe da Bíblia aqui não, né? Ele está na Bíblia, é só vocês pesquisar na sua casa, compra uma Bíblia aí deve ser uns 40, 30, 40, 50 reais, né? Não precisa de comprar a Bíblia de luxo não, né? Para você conhecer a palavra do Senhor. Essa aqui não é de luxo não, né? Mas é uma Bíblia antiga, tem 25 anos, né? Tem aqui até mapa. Então precisa poder o quê? Ter conhecimento, né? E também você ficar em banco também, gente, né? Você tem que preparar para a obra, porque o Espírito Santo está chamando vocês para a obra também, né? Porque essa obra aqui também vai crescer, gente, né? O evangelho não vai ficar só aqui em Ponte Nova não, e, né? Que aqui é a igreja, que tem a única. Ele vai crescer, ele vai lá para BH depois, BH vai para Ouro Preto, vai Mariana, né? E você estiver preparado, vocês podem também pregar o evangelho da igreja, né? Então prepara também, né? Para ganhar almas para o Senhor, né? E a igreja ela vai crescendo, ajudando as pessoas também, né? No evangélico, no coral, né? Também muito bom, a gente aprende muita coisa no coral, louvar o Senhor. Então a igreja buscando conhecimento e talentos, né, para o Senhor. Nós temos que trabalhar para a obra do Senhor, né? Nós temos que servir o Senhor. E não igual esses falsos profetas, eles são servidos. O povo serve eles com dinheiro, com dízimo, com oferta, com campanhas aí absurdas. E o povo anda na miséria. E eles têm uma vida de luxo. Relógio de ouro, carro importado, mansão, conta de sumir de vista. E vive aquela vida muito melhor do que vocês. Então, eles acordam para a verdade. Aqui está falando a verdade, né? Aqui Simão paga preço, né? Simão cuida daqui, ele tem que cuidar da casa dele, ele tem que cuidar de outras coisas,
né? Eu também tenho que cuidar das minhas coisas. Amanhã eu tenho 4 coisas para fazer, né? Ainda vou ter que depois chegar em casa correndo, preparar para abrir, para pregar para vocês ainda. Então a vida nossa é muito corrida, né? Nós temos um tempo curto. Tem vezes que o compromisso está desse tamanho, a gente tem que dar conta. E a gente faz com o maior carinho para vocês aprenderem, né? Então agora eu passo a palavra final para o irmão Simão, que é 9, acho que é 9h20, 9h22, né? E eu agradeço a vocês pela rica oportunidade. Aleluia. Aleluia. Agora, meu irmão e minha irmã, e meu amigo e minha amiga, mais uma vez a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Antes de começar o culto aqui, eu vou ter que falar também dos comentários aqui, né? Vou ter que falar aqui também que, aleluia. Esse comentário que foi no culto 6/4/2025, né? Foi irmão Osias e a esposa dele, né? Aleluia. Vou aproximar a câmera pro lado de cá. Aleluia. Aleluia. Assim tá bom. Aleluia. Que diz assim: homenagem ao pastor. Esse comentário teve um dia, né? Que quer dizer que foi ontem. Homenagem ao pastor Simão, Ministério Chama de Fogo. Hoje, com palavras carregadas de honra, respeito e gratidão, nós nos colocamos diante de uma história que não pode e não deve passar despercebida. Uma história que arde, que queima, que transforma. Uma história escrita com fé, com lágrima, com o joelho dobrado e com uma chama que jamais se apagou. A história do Ministério Chama de Fogo sob a liderança incansável e visionária do pastor Simão. Quase 8 anos se passaram desde os primeiros passos, desde os primeiros vídeos, os primeiros cultos, as primeiras ministrações, que talvez ainda tímida, já carregava em si a semente de algo imensamente maior. E essa semente germinou, cresceu, rompeu fronteira, quebrou barreira, atravessou cidade, estado e chegou onde muitos achavam impossível. Hoje não há exagero algum em dizer: o Ministério Chama de Fogo é uma voz profética que ecoa por todo o Brasil e com certeza além das nossas fronteiras. É impossível mensurar quantas vidas foram alcançadas, quantos depressivos encontraram ânimo, quantos desviados voltaram, quantos crentes frios se reacenderam, quantos lares foram restaurados. E mais do que números, estamos falando de almas, de pessoas reais, de testemunhos vivos que se escrevem todos os dias e que ainda se escreverão, porque esse ministério não nasceu para adorar uma estação, mas para permanecer até que o noivo venha buscar sua noiva. Pastor Simão, sua trajetória é um testemunho em si. Não foi o algoritmo, não foi o acaso, não foi sorte, foi Deus, foi obediência, foi renúncia, foi ousadia espiritual, foi fé, foi chamado. E todo esse tempo, cada vídeo gravado, cada palavra liberada, cada oração feita nos bastidores, cada madrugada de clamor, tudo isso construiu o que hoje vemos, um ministério sólido, vivo, pulsante
Um ministério que não apenas prega, mas impacta. Não apenas ensina, mas incendeia. Não apenas comunica, mas conecta o céu com a terra. E isso não se faz com técnicas humanas. Isso é presença, isso é unção, isso é compromisso com o altar. E o Senhor, pastor, jamais deixa sem recompensa aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando ninguém está vendo. É por isso que hoje nós celebramos não apenas um número, não apenas um marco temporal. Celebramos um legado, celebramos o instrumento de Deus para esta geração. Celebramos um canal que não é apenas virtual, mas espiritual. Um verdadeiro canal de fogo por onde o Senhor tem derramado glória, cura, libertação e vida abundante. Em nome de todos aqueles que foram tocados, ministrados, confrontados e restaurados através desse trabalho, nós dizemos obrigado. Obrigado pela constância. Obrigado pela entrega. Obrigado por não parar, mesmo quando parecia não ter frutos. Obrigado por ser fiel à visão que Deus colocou em suas mãos. E essa homenagem não é um ponto final, é apenas uma vírgula, porque ainda há muito por vir. Ainda há muitos cultos para serem pregados, muitos vídeos para serem publicados, muitas vidas para serem alcançadas, muitos testemunhos para serem gerados. A chama não vai se apagar, ela vai crescer, ela vai se espalhar, ela vai incendiar essa geração. Parabéns, pastor Simão, parabéns ao Ministério Chama de Fogo. Que os próximos anos sejam ainda mais gloriosos, mais impactantes e mais cheios de Deus. Que o fogo continue queimando, que a voz continue ecoando, que a glória continue sendo derramada. Com toda a honra e gratidão, Osia Costa e esposa Neuzine, Neuzene, isso mesmo. Isso, Neuzine, isso mesmo. Osias Costa e esposa Neuzine. Aleluia, é isso aí. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? Por que essa obra é importante? A homenagem ao pastor Simão, tá vendo? Ele fez uma homenagem para mim aqui no comentário, que essa igreja está fazendo a diferença, Ricardo. Tá vendo? É verdade. Aleluia. Tá vendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Vocês estão achando que aqui é a coisa brincar? Aqui é a coisa séria. Aleluia. A coisa aqui é séria. Aleluia. Comentário grande, você nunca viu comentário desse, não? É o melhor comentário também do canal, é isso aí. Comentário. É o melhor comentário. Cada dia tá vendo um comentário melhor do que o outro. Isso aí, só que esse aí é o melhor de todos. Melhor de todos. O melhor de todos é esse aí. Aleluia. Agora nós vamos na palavra do Senhor. Nós iremos aqui na palavra do Senhor agora. Aleluia. Nós vamos começar no Salmo 111. Exatamente, Salmo 111. E nós iremos começar. Aleluia. Salmo 111, né? Aleluia. Aleluia. Esse comentário lá é do Rio de Janeiro, os irmãos lá do Rio de Janeiro, que casal é lá do Rio de Janeiro, que ama essa obra, aleluia. É lá do Rio de Janeiro, aleluias. Vamos lá? Salmo 111, eu falei que hoje tinha coisa boa, né? Aleluia. E realmente, aleluia. E hoje também fiquei feliz que até André pediu ajuda em oração também, né? André é o vizinho aqui, né? Da cidade aqui, Ponte Nova, gente boa. Eu fiquei até feliz que ele pediu oração para ajudar ele, né? Na oração. E com certeza, André, vão estar aqui ajudando em oração, sim. Porque a obra aqui é muito corrida, né? Igual ele falou que é difícil me ver porque é muito corrido. É muita coisa que o pastor olha, é coisa demais, né? Aleluia, vamos lá.
Salmo 111. Jeová é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Louvai o Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia do justo e na congregação. O salmo de louvar, né, igual que também ama louvar o Senhor, ama cantar para o Senhor, ama exaltar o Senhor. Grandes são as obras do Senhor, procurada por todos que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembrada as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitas em verdade e retidão. Redenção enviou seu povo, ordenou seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Prestou atenção no versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Prestou atenção? Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre, igual que louva de segunda a domingo, 7 horas da noite, todos os dias. Sem parar, já começa o culto com louvor. Aleluia. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, viu? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando vocês do outro lado chegarem-se ao Criador, aleluia, aí o que vai acontecer? Vai ter sabedoria para vencer todas as barreiras, vai ter sabedoria para vencer todo o mal que estiver na frente. Mas quando começar a temer o Criador, temer o Pai, olhar para o Pai, olhar para o Criador, aleluias. Olha, para ver, bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Bom entendimento tem todos os que obedecem. Prestou atenção? Vou repetir. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Vocês vão ter entendimento do outro lado como aprender a obedecer ele primeiro. O que eu já falei? Melhor obedecer do que fazer sacrifício de tolo, de homem tolo, de mulher tola. Que muitos fazem hoje, né? Muitos homens, muitas mulheres fazem sacrifício de tolo e de tola. Achando que vai alcançar alguma coisa, não vai alcançar nada. Porque a obediência ao Pai, ao Criador, é que vai dar o entendimento para vocês vencerem cada dia, cada momento, cada hora, cada segundo, cada semana, cada mês, cada ano e até a volta de Jesus Cristo. Aleluia. E aleluias. E continuará sendo assim. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria, bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Obediência é tudo. Obediência, meu irmão, minha irmã, é andar na santidade. Aleluia. Obediência está dentro da igreja. Estou falando da igreja verdadeira, não é essas igrejas falsas, não. Agora é verdadeira igual aqui. Fala a verdade. Aleluia. Obediência está dizimando e ofertando para a obra. Aleluia. Obediência é prestar atenção no que o pastor está falando aqui para vocês, ó. Ensinando para vocês o bom caminho, o melhor caminho. Aleluia. Para vocês terem o entendimento. Porque hoje eu vejo o mundo eu vejo o mundo global, não só Brasil, global, várias pessoas estão sem entendimento. Aleluia. Está virando burro. Homem burro e mulher burra. Está pior do que um jumento. Aleluia. Porque até o jumento o Senhor usa para falar e guiar o nosso caminho. E hoje em dia o ser humano está pior do que um jumento. Aleluia.
né? Não coloca jumento como burro, não. Vocês são burro, é pessoa que faz sacrifício de tolo, né? Ou aquela mulher que faz sacrifício de tolo e aquele homem que faz sacrifício de tolo. Isso é burrice. Aleluia. Né? Eu já falei para vocês que a burrice, ela é ignorância. Ela é arrogante. Ela é egoísta. Ela é perversa. Ela faz vocês perder aquelas coisas que são invisíveis, que ia se tornar visíveis nas suas vidas. Mas por causa da burrice e da ignorância, vocês perdem aquelas coisas que são invisíveis, que era para ser visível para vocês do outro lado, para vocês vencerem. Entendeu? Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra já falou, temor do Senhor, princípio de sabedoria, como você teme ao Criador. Teme a palavra, teme a igreja. Teme tudo que está sendo falado para te libertar da maldição. Né? O temor do Senhor, princípio de sabedoria, bom entendimento, tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Já parou para pensar? O seu louvor permanece para sempre. Já parou para pensar? O seu louvor permanece para sempre. Por isso que tem que louvar ao Senhor, cantar para o Senhor, igual que canta e louva, porque o louvor permanece para sempre. Olha como o Criador ama quando a gente louva, né? Esses louvores de porcaria aí, né? Que não tem nada de espiritualidade, que não tem o Pai, que você não vê falar do Pai, que não vê falar do Filho, que não vê falar do Espírito Santo, né? Aleluia, que não vê falar do reavivamento, de transformação por dentro e por fora. Aleluia. Né? Não é esses louvor tristonho, amargo, né? É louvor de alegria ao Senhor, igual que canta, louvor de alegria, de mudança. Aleluia. A gente chora até de alegria, a gente não chora de tristeza. Os louvores que são cantados aqui, a gente chora até de alegria. Não é de tristeza. Até a irmã menina fica dançando, com o louvor pegando o pandeiro, fica dançando, ó. Pega a meia lua e o pandeiro, vai dançando, né? Vai dançando, vai virando, ó. É alegria, é isso. É isso que o Senhor ama, né? Né, irmão Ricardo? Não é que é louvor. Meu pai. Ih, para com isso, meu irmão. Você não é louvor, não. Para com isso, né? Jesus não é tristonho, não. Jesus não é deprimido, não. Para com isso. Jesus é alegre. Jesus é contente. Jesus é satisfatório, satisfaz. Aleluia. Ele satisfaz. Ele não é amargo, ele não é tristonho, ele não é depressivo. Jesus não é velho, ele é jovem, alegre. Ele ama louvar ele com alegria. Não é amargura, não é desânimo. Aleluia, né? Aleluia. Ele ama louvar soltando a voz forte. Não é soltando a voz de tristeza, de amargura. Né? Ai, pai. Para com isso. Você não louvou, não. Por isso que você nem toca essas porcarias, não. Aleluia, né? É louvor de alegria, de pular, fazer o corpo entrar no esporte. Aleluia. Para o corpo ter força. Aleluia. Né? O louvor tem que fazer o corpo ficar no esporte. Ficar vivo. Tanto a alma como o corpo. Aleluia. Né? Então, meu irmão e minha irmã, e meu amigo, minha amiga, o verdadeiro louvor faz a gente chorar de alegria. Não é de tristeza. Aleluia. Por isso que fala aqui. Louvar, o seu louvor permanece para sempre. Igual fala aqui, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração na Assembleia do Justo e na congregação. Assembleia é o quê? Congregação é o quê? Assembleia é eu, Ricardo, nós que estamos aqui. Congregação é o quê? Igreja, templo, né? Congregação é templo, igreja aqui, ó. Aleluia. Quando eu falo assembleia, eu não estou falando assembleia de outras igrejas, eu estou falando assembleia que ora, jejua, consagra, busca, paga preço, anda na santidade, não fica casando toda hora, não bebe bebida alcoólica, não faz bagunça, não trai a sua esposa, né? Aleluia, a esposa não trai o seu homem.
Né? Aleluia. Essa que é a verdadeira assembleia, que devolve os dízimos, as ofertas. Essa é a verdadeira assembleia. Não estou falando dessas falsas assembleias aí que não andam igual que andam. Aleluia. Né? Tem uma diferença das assembleias e congregação. Então aqui a congregação aqui é o templo. O Davi está falando o quê? O templo. Igual Davi tinha assembleia. Mas não é qualquer assembleia. É a assembleia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de adorar só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é adorar ninguém na terra. Aleluia. Entendeu? Essa é a verdadeira assembleia. Igual aqui também é a verdadeira assembleia. Que só adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a verdadeira congregação. Né? Aleluia. Que quer que o povo enxerga a palavra da verdade. Quer que o povo saia da amarração, do bloqueio, do tropeço que esse mundo tem querendo destruir vocês. Entendeu? Meu irmão e minha irmã, é isso que Davi está falando da verdadeira assembleia. Aleluia. Davi não está falando assembleia camuflada. É a verdadeira assembleia que mostra a realidade. Igual essa igreja que mostra a realidade. Que prega a realidade. Que prega a verdade. Que prega a libertação. Que prega a salvação. Que ensina o povo a acordar o mais rápido possível. E não quer que o povo fique dormindo. Quer que o povo acelere junto com essa igreja. E a congregação. Aleluia, que é o templo, que Davi estava querendo dizer que é o templo, é a igreja. Igual aqui. É igual aqui, ó, sede da igreja pentecostal, o ministério chama de fogo, fé de verdade que tem. Que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. O culto hoje é 8/4/2024, tá? Aleluia. Exatamente. Aleluia. Então, fica aí firme aí. Obedeça ao Senhor. Ouça o que o pastor Simão Santos está falando, né? Aleluia. Ouça o que o pastor Simão Santos está falando. Aleluia. Aleluia. Ouça o que o pastor Simão Santos está falando, que as suas vidas do outro lado vão andar. Aqui anda porque obedece. Obedece ao Pai, ao Filho, a Jesus Cristo. Eu sempre falo, se essa igreja olhasse esse povo da terra, essa igreja estava destruída. Se olhar esse povo da terra, essa igreja estava destruída. Mas como não olhei esse povo da terra, a igreja cresceu. Só olhei o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Quando eu olhei só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ó, o Pai está fazendo crescer, ó. A Jesus fazendo só crescer, ó. O Espírito Santo fazendo só crescer, igual já está acontecendo. Né? Aleluia. Então, eu tenho que agradecer pela minha fé, igual está escrito aqui em cima. Igual está escrito aqui em cima, ó. Eu tenho que agradecer essa fé aqui, ó. Aleluia. Que está gravada por dentro. Eu tenho que agradecer por essa fé que me fez chegar aonde eu estou hoje. Aleluia. Glória ao Senhor. Não precisei da aprovação de ninguém. Só precisei da aprovação só de 3 pessoas. Pai, Filho, Espírito Santo, e pronto, e acabou. É por isso que hoje a igreja é falada globalmente e mundialmente. Aleluia. Porque a aprovação vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é de ninguém na terra. Aleluia. Não é de mulher da terra, não é de homem da terra, não é de ninguém da terra. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo só vai, ó. Fala com isso, irmão. É. Até a rainha parou para ouvir você. Pois é, agora o cara falou, até a rainha parou para conversar tudo, né? Exército americano. Exército americano, essa igreja ajudou eles também, né? Aleluia. Não é que essa igreja é contra os americanos, essa igreja é contra algumas coisas que eles fazem, que não pertencem ao lado do Pai, entendeu? Aleluia. Desejo de morar lá, eu não tenho. Eu não troco meu país para morar na América de jeito nenhum. Só essa americana vem de lá para cá. Mas de olho para lá não vou. Aleluia. Nem levo essa igreja para a América, não. Aleluia. Entendeu? Porque o Brasil já tem tudo. O
Brasil não precisa de nada lá fora. O Brasil não precisa de nada, absolutamente nada. Nós temos a melhor tecnologia do mundo, para quem não sabe. Até a própria palavra falou que o Brasil é Canaã, é a terra da promessa. O Brasil não é Brasil, o Brasil é Canaã. Olha só. Olha só. A toda palavra, o que eu falei que nós vamos aprender? Muitas coisas aqui. Eu já falei para eles que nós vamos aprender muitas coisas aqui. Como nós estamos no Salmo aqui, o Salmo também está falando de coisa boa. Né? O Brasil não é Brasil, o Brasil é Canaã. Eles colocou como Brasil só para disfarçar o nome da Canaã. E aqui é a terra da promessa, a terra do ouro, a terra de tudo. Sabe o que o Brasil terra de tudo. Sabe o que o Brasil chama Brasil? Tudo. O que o Brasil chama Brasil? Pode falar. Porque eles tiraram o pau-brasil aqui, então ele colocou no Brasil. Pois é, entendeu? Porque o Brasil não é o Brasil, é terra, é Canaã. Entendeu? Aleluia. Canaã significa terra de promessas. Terra que todo mundo quer pisar. E a verdade, hoje, outros nós querem fazer o quê? Pisar aqui. Pisar aqui. Cumpriu mesmo, hein? Cumpriu. Não, isso pode pisar? Pode. Sendo o quê? Para ajudar. Se não é para ajudar, vai embora aqui. Jesus tira. Jesus tira. Pode vir. Quer morar no Brasil? Pode vir, que aqui é a terra da promessa. Aqui é a terra de todo. Está escrito até de estrangeiro. Estrangeiro pode vir para cá. Mas Deus quer para ajudar. Que se não é para ajudar, vai embora. Cai fora. Cai fora, senão já vai te matar aqui nesse Brasil. Né? Se Jeová está matando os próprios brasileiros, imagina os que vêm de fora. Entendeu? Porque a maioria dos brasileiros não obedece o Senhor. Aí o Senhor manda doença para eles, castiga eles, e morre. Imagina quem vem de fora. O Senhor sepa na hora. Manda embora. Separ, ó, corta o pescoço. Entendeu? Aqui é terra de promessa. É terra de promessa. Por isso que a gente vê muitas pessoas diferentes. Por que a gente vê muitas pessoas diferentes no Brasil? A gente não entendeu isso até hoje. Ele não entendeu, está escrito tudo na palavra. Nações! Aí, nações! É o que então? Pessoas diferentes, gente. Né? Aleluia! E nosso Brasil, ele é muito querido. Aleluia! Ele é muito querido. Mas a palavra Brasil não é Brasil, é Canaã. Né? Porque os próprios povo Israel, igual Davi falou, e até Davi passou aqui. Aleluia. Até Davi passou aqui. Aleluia. O rei Davi passou aqui. Aleluia. Passou aqui e abençoou aqui. Entendeu? Aleluia. Depois ele subiu para Jerusalém. Porque lá ele tinha que construir outra coisa que o Senhor ordenou. Mas ele passou aqui. Ele deixou uma marca aqui. Aleluia. É por isso que eu sempre falo, Jesus é o dono do Brasil. Agora quem é o dono é Jesus. Filho de Deus que é o dono agora. Não tem para ninguém mais não, meu irmão. Quem manda no Brasil é Jesus Cristo. Não é homem da terra, não é mulher da terra, não é jovem, não é bebê, nem ninguém. Aleluia. Agora é Jesus Cristo, Salvador. Não está escrito? O que o Pai fez? Eu te dou todo o poder no céu, na terra. Aleluia. Hein? Aleluia. Hein? O Pai dando poder para o Filho, eu te dou todo o poder no céu e na terra. Quem manda nessa terra aqui, ó, é Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus Cristo fala português também, tá? Aleluia. Fala bem bonito, fala bem bacana ainda. Aleluia. Tá? Aleluia. Fala sem tropeçar. Fala direito ainda. Aleluia. Né? Então, por quê? Por isso que eu não abandono a minha terra. Né? A igreja pode espalhar para outros lugares? Pode espalhar. Aleluia. Mas eu não abandono essa pátria. Né? Aleluia. Aqui não troco por nada, não. Como diz aqui, não tem traidor da nação, não. Quem abandona o Brasil é traidor. Aleluia. Entendeu? Porque aqui nós temos tudo. Não está escrito? Ora para a sua nação. Né? Aleluia. Ora para a sua nação. Quando a nação estiver cambaleando, ora por ela. Né? Ora por ela que ela levantará. Não, muitos não oram. Aí Jesus fecha a porta para vocês. Porque é Jesus que manda nesse Brasil. E te manda para o quinto dos infernos. Aleluia. Então, aqui é terra de promessa. Aqui é terra para lutar, meu irmão. Né? É para lutar, é guerrear. E é verdade, essa terra é de guerrear, lutar. Aleluia. Igual que eu luto.
Mas eu não perdo a vitória, não. Eu não perdo a guerra, não. Eu não perdo a guerra de jeito nenhum. Que não tem de recuar aqui, não, que a coisa fica difícil. Aleluia. Enquanto não vencer, não sossega. Aleluia. Entendeu? Sou um pastor enjoado nessa parte. Enquanto não vencer, não sossega. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Sou enjoado demais. Aleluia. Por isso que Jesus ama a minha vida. Por isso que o Pai ama a minha vida. Por isso que o Espírito Santo ama a minha vida. Procura examinar as escrituras, que eu sempre já falo. Né, cara? Procura examinar a escritura, que tudo fala do mundo, gente. A palavra fala mundo, mundo. Nem ele sabia que era anticristo, hein? Pois é, né? Aleluia. Depois, quando eu vou falar sobre o anticristo, quando nós chegar lá no Novo Testamento, vou falar sobre todas essas coisas aí. E Ricardo falou certo aqui, né? E os vídeos também já está tudo explicando o que é isso também. Mas vai vir outros vídeos melhores ainda para explicar mais sobre esses assuntos quando nós chegarmos no Novo Testamento. Né? Aleluia. Eu tenho muita coisa para falar. Né? Igual eu já falei, Ricardo fala do jeito dele e eu falo do meu jeito. Né? E nós combinamos desse jeito, né, Ricardo? Ele fala do jeito dele que ele quiser e eu falo do meu jeito. Aleluia. Entendeu? O ensinamento dele é outro, o meu é outro. Né? Aleluia. Mas nós combinamos junto, mesma coisa. Entendeu, meu irmão? Não tem divisão nenhuma aqui. Né, Ricardo? É verdade. Nenhuma aqui. Então, meu irmão e minha irmã, o meu amigo, já não está escrito, o Senhor chamou vários para vários dons. Cada um tem o seu dom. Né? Aleluia. Cada um tem o seu dom. Eu tenho o meu e tenho o dele. Né? Aleluia. Né, Ricardo? Então, meu irmão e minha irmã, por isso que eu fico feliz com essa igreja. Aí, tá vendo como é que o povo, muitas almas estão sendo libertas, muitas almas estão sendo transformadas e mudadas, né? Aleluia. Então, é isso aí. Vamos agradecer. Só mais no Jeová, ao Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Madrugada estarei de volta e amanhã também de segundo domingo, sem parar. Até lá.